Nesse vídeo eu vou falar sobre segurança no React Native. O que podemos fazer para evitar invasões nos nossos aplicativos. Evitar é muito forte, diminuir as possibilidades ou até mesmo dificultar a invasão. Existem várias coisas que poderíamos falar aqui nesse vídeo, que seria, por exemplo, como armazenar os tokens JWT de forma segura, como tomar cuidado com os deep links para que outras aplicações não roubem informações do usuário. E o que vamos falar nesse vídeo é a pinagem de certificado SSL, para que ninguém fique ouvindo a comunicação entre o nosso celular e o servidor. E aí, pessoal, bem-vindos ao Catapulta. Eu sou Ismael Moreira. Se você acabou de chegar no canal, já se inscreve, porque vamos sempre te trazer o melhor conteúdo do mundo mobile, seja ele React Native, Flutter ou até mesmo nativo. Como eu falei na intro do vídeo, existem alguns cuidados que devemos ter ao colocar nosso app em produção, em relação à segurança. Pois sempre tem ou pode ter alguém tentando burlar de alguma forma a nossa aplicação. Já deixo claro aqui que tudo que está na mão dos usuários deve ser considerado inseguro, seja no mobile ou na web. Sobre pinagem de certificado SSL, um exemplo que acontece se não implementarmos essa funcionalidade é que alguém pode ficar ouvindo os requests que são realizados. Seja um método POST para realizar um login, por exemplo, com seu e-mail e senha, seja uma verificação que diz ao seu app se o usuário está usando uma conta gratuita e por isso deve bloquear algumas funcionalidades. E nesse cenário, inclusive, o invasor poderia modificar essa resposta vinda do servidor e dizer para seu app que está usando a conta paga e dessa forma liberando acesso a todas as funcionalidades, mesmo sem ter realmente pago. Esse tipo de ataque é conhecido como Man in the Middle, literalmente homem no meio. Mas aí você deve estar se perguntando, dizendo, mas eu uso HTTP que encripta meus dados. Realmente, durante o trajeto, não vai ser possível ler em plain text as informações com HTTPS, porque o app só vai confiar no servidor que tem um certificado válido e que esteja instalado no seu celular. E esse é o ponto. Mas agora que entra o ataque em si, o invasor vai instalar um certificado CA para conseguir validar os certificados que ele vai estar usando para interceptar as requisições. Só informação adicional, que quando você recebe um certificado, você pode validar ele. E aqui tem alguns exemplos de empresas que validam os certificados, como o Google, a Cloudflare, e entre outras. No caso do Google, ele próprio assina os próprios sites deles. Esses validadores são conhecidos como Certificate Authority, ou CA. Essa imagem mostra bem como funciona. No passo 1, você tenta acessar algum site, e no passo 2, esse site te devolve uma chave pública e um certificado. No passo 3, você tenta validar esse certificado com uma CA. Se estiver tudo certo, você segue o fluxo da requisição. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu criei uma aplicação que faz uma requisição para buscar séries e nós vamos interceptar esse request e modificar ele, se passando pelo servidor original. E depois vamos implementar o SSL pinning para evitar esse ataque. Já deixa o like só por essa explicação e bora para minha tela que vai ser show. Agora sim, já podemos começar. E para começar, vamos usar o HTTP Toolkit, que ele já provê a maioria dessas funcionalidades que eu falei ali, de injetar certificado, de conseguir inspecionar requests, também de conseguir reescrevê-los, né? Até tem aqui, ó, reescrever, redirecionar, ou até mesmo injetar erros ali de requisições para ver como se comporta, ou testar algum caso extremo. Por exemplo, você esperava que recebesse um número, supor lá 10 mil, você vai lá e coloca 1 milhão para ver se a aplicação vai quebrar, se está sabendo lidar algum caso extremo, e assim vai. Então, eu já deixei ele baixado aqui na minha máquina, bem simples, baixa aí o teu também, tem para Mac, Windows, se precisar. Então, vou até pegar aqui ele, então já deixei ele aberto aqui. Essa é a carinha dele inicial. Então, a gente tem aqui Chrome, Global Chrome, Firefox, se anexar uma máquina virtual Java, e o que a gente quer, ele tem o via QR Code, mas o que a gente está buscando aqui é via ADB. Ainda não está disponível porque a gente não tem nenhum device conectado, mas assim que a gente conseguir conectar um aqui, criar um emulador, etc., ele vai conseguir automaticamente, ó, injetar certificados em celulares, em root e na maioria dos simuladores. Emuladores, né, no caso do Android. Então, já que não temos nenhum emulador ainda, vamos criar ele. E antes de a gente ter que realmente criar o emulador ali para a gente conseguir testar, é muito importante selecionar emuladores que não tem o Google Play para não ser descoberto, porque o Google Play, né, tem um Play Protect, que ele vai descobrir que a gente está tentando burlar ali de alguma forma, e ele vai cortar as requisições e não vai deixar a gente nem interceptar. Então, eu vou mostrar como é que faz aqui também no Android Studio, e aí eu vou colocar também um pouco mais de memória, né, porque a gente vai estar instalando tanto o app da nossa aplicação, quanto também o app que vai interceptar as requisições. Então, vou abrir aqui o meu Android Studio. A partir daqui, a gente vai aqui gerenciar nossos dispositivos. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum. E aqui a gente tem aquela variedade de dispositivos. Observe que quando a gente tem
Play Store, ela vai ter um ícone aqui da Play Store. Então é esse dispositivo que eu disse para não selecionar, porque aí ele vai conseguir barrar pelo Google Play Service, que vai estar fazendo uma verificação ali automaticamente. Então vou pegar aqui, por exemplo, um Pixel 5 mesmo, independente aí, só se lembra de não marcar nada com a Play Store. Vou continuar a minha instalação, qualquer API serve. E aqui, como eu falei, vou colocar um pouquinho mais de memória, vou colocar até uma RIP maior também, 512, e uns 2 GB de RAM, de SSD, né, no caso, interno. E de RAM aqui ele vai estar comendo 1,5 GB. Então é isso que eu vou deixar ele aqui configurado. Vamos inicializar ele e aqui eu já posso dar um start nesse emulador. Então pronto, ele abriu aqui pra gente. Vou abrir um terminal aqui só pra gente fazer aquela rotina básica. Vou dar um zoom aqui para ficar fácil de ver aí. ADB, devices. No meu caso eu estou só com esse conectado. Eu tenho do meu físico aqui, mas aparentemente não está pegando, né, o cabo. Então, tranquilo. Aqui, por exemplo, a gente poderia rodar um ADB Shell para entrar nesse emulador. Aqui eu posso ver as pastas internas dele. Posso navegar para storage, ver ali o que a gente configurou. No nosso caso, a gente tem ali tanto a memória, né, normal, como um S-Card. Então, dá para a gente ver várias coisas. Vou voltar aqui para a raiz, ver os processos que estão acontecendo, menos A maiúsculo. Então aqui são todos os processos desse emulador. A gente consegue ver ele aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho para ficar melhor de analisar. Então a gente tem vários processos, inclusive até o do Shell. Então se você filtrar também, por exemplo, pegar o último comando aqui, fazer um pipe, grep Shell, só para a gente ver os processos. E aqui a gente tem processos do Shell que a gente tem relacionado ali. Então poderia até inclusive matar o meu próprio processo aqui, que ele acabaria saindo. Mas é bem legal, a gente consegue ver várias coisas aqui. YouTube, os pacotes que estão rodando. Então é bem legal ver aí cada um, ó, de onde é que vem aquele processo. Por exemplo, um bem comum aqui, ó, por exemplo, do mapa. Então a gente tem o Google Maps, né, rodando. Isso a gente sabe que tem, porque até se você abrir a própria navegação aqui do emulador, ó, ele vai trazer pra gente um mapa aí com a cidade aí de Palo Alto. Então é bem legal conhecer esse tipo de coisa. Mas eu vou sair daqui, isso aqui é só para te mostrar mesmo, bem comum. Limpei aqui o terminal, vou fechar ele, a gente não vai estar utilizando mais. Vou começar a fechar também essas janelas e vou ficar só aqui. E aí veja, ó, voltando aqui, que ele ativou pra gente o ADB Device. Por algum motivo ele acabou desconectando de novo. Então deixa eu fazer um refresh aqui, para ver se ele vai encontrar. Vamos ver se ele vai pegar. Não reconheceu. ADB Device. Não está disponível. Deixa eu fechar a aplicação e abrir novamente. HTTP Toolkit. E agora ele reconheceu. Então é bem simples, você vai simplesmente só clicar nesse botão aqui e ele vai instalar para a gente, ó, o app, primeiramente, depois vai instalar o certificado, como eu falei, o CA, e depois vai pedir para a gente utilizar como VPN o nosso aplicativo. Então ele vai meio que ficar coletando todos os pacotes, ele vai conseguir assinar porque a gente acabou de instalar um certificado e, além do mais, a gente vai conseguir modificar essas requisições. Então aqui, por exemplo, eu já consegui ver que ele fez ali algumas requisições. Claro que não são importantes para a gente, né? Mas eu consigo ver aqui e foi as próprias requisições da própria configuração dele. Então veja aqui, por exemplo, que ele instalou o certificado, ó. Então é um certificado que ele colocou pra gente. Então, para você ver aí o passo a passo, você consegue ir analisando cada request que é que ele fez. Esse certificado bem maior, mais um certificado. Então, ele foi e fez toda a configuração necessária para a gente estar interceptando qualquer outra aplicação. Aqui eu posso rodar também o teste para ver se ele está conseguindo pegar. Então, vou clicar aqui, ó, Chrome, etc. Vou aceitar tudo, não quero nada e vou navegar. E olha que ele achou a web, conseguiu encontrar, então ele está conseguindo trafegar e que a gente pode ver os sites que ele está acessando. Então nesse caso aqui, ele acessou esse site aqui e ele trouxe uma página aí pra gente, HTML. Você pode ver aqui que é o mesmo site, http://toolkit.tech. Então já estamos conseguindo fazer tudo ali que é necessário para interceptar as requisições. E aqui agora eu já deixei um projeto configurado, pré-configurado na verdade, para a gente ir trabalhando em cima. E aqui, basicamente, eu vou rodar ele até, já deixo instalando para a gente não perder tempo. Yarn Android. E aqui, basicamente, é o que eu falei no começo do vídeo. Vai ser basicamente um app ali só para buscar um filme e retornar pra gente ali a imagem da capa e o nome do filme. Então aqui tem um exemplo. Usei essa API aqui do TV Maze, pegando o show 526 e aqui faz algumas verificações. Se encontrar o show, seta esse show e aqui um show setado eu consigo mostrar a imagem dele e o nome. Se não, eu coloquei aqui um erro, que aí eu coloquei, claro, não especifiquei cada um, mas coloquei se tiver algum erro, pode ser que exista um ataque de man in the middle. E olha só, ele carregou aqui, vamos fazer um reload, né? Só pra gente ver o load, ver se dá tempo ver o load. Nem dá, é tão rápido, mas ele faz um load e depois ele coloca lá. Então, se a gente vier aqui, deixa eu me voltar. Deixa eu me fechar essa aba. Não vamos precisar mais dela por enquanto. Vou pegar de volta o intercepto. Vou limpar aqui. Provavelmente ele fez um cache, mas deixa eu me ver
se ele vai pegar. Ele pegou um cache. Então, vou fazer o seguinte, posso até tirar, vou deletar esse app de novo, só pra gente pegar desde a primeira requisição. Então, vou fazer aqui, filtrar por show, né, porque é uma requisição que eu estou fazendo. Aqui, vou fechar esse terminal para ficar centralizado só no VS Code, fazer um yarn start e vou abrir mais um para ser o nosso yarn Android. Agora vai ser bem rápido, porque já tem ele buildado ali. Então, basicamente, é só instalar. E, voltando aqui, se ele fizer a requisição, a gente vai ver. E ele fez. Olha que legal. Ele trouxe para mim o tempo que demorou, qual método, origem, o que é aceita de header, etc. E aqui embaixo, ele traz para a gente os dados que foram trafegados ali naquela requisição. Então, isso aqui é muito massa. Se você olhar aqui, por exemplo, status, embed, o gender, a comédia, a linguagem vai ser inglês, título, imagem, essa imagem é aquela que eu peguei, imagem média, então tá aqui ela, um sumário ali se a gente quiser listar. Então todos os dados da API estão aqui. E aí, como eu falei, a gente consegue fazer a interceptação desses dados e conseguimos trocar os valores desses dados aqui. Naquele exemplo que eu dei, supor que ele só mostraria filmes se eu tiver, por exemplo, né, uma assinatura Plus. Então só conseguia assistir se eu pagar, sei lá, $3 por esse filme, por essa série. Então a gente conseguiria burlar, se caso o back-end não se ligasse, né, não tivesse sido implementado da forma correta, tratando lá também, conseguiríamos burlar isso e ele conseguiria mostrar aqui pra gente o filme e, por exemplo, dar um play no filme que teoricamente eu não comprei. Então esse é um cenário que poderia acontecer. Então é isso que eu vou fazer aqui. Nós vamos vir aqui em mocks. Então mocar, né? Você simular alguma coisa. Vamos escrever uma regra aqui para qualquer request. E eu posso adicionar um match. Então eu vou colocar para uma URL específica. Porque eu sei qual é a URL que ele vai sempre buscar ali, né? Nesse cenário. Mas tem vários outros métodos ali. Pode ser métodos com a regex ou etc. Vou dar um mais. E aqui eu só quero pausar para editar a resposta manualmente, nesse caso aqui. Então, pause a resposta, né, para editar manualmente. Vou salvar aqui, ele já salva aqui em cima também. E o que eu vou fazer é repetir aquilo. Deixa eu ver se ele limpando aqui o cache, ele também vai conseguir refazer, né, porque ele vai estar cacheando a requisição. Então, abrir para o app novamente, perdão, tem que abrir as configurações. Aqui a gente vai em cache storage, vou limpar tudo. Só para ter certeza que ele vai voltar e refazer ali. Antes de clicar em abrir, também vou limpar esse para a gente não se confundir. E vou apertar em abrir para ver se ele vai fazer de novo. E ele fez. E observe que agora ó, ele está com load, né? Ele está carregando. Lembra que era bem rápido, a gente mal conseguiu ver no começo? Agora ele está esperando que eu edite essa resposta e mande para ele. Poderia trocar, por exemplo, o status aqui, colocar, sei lá, 404. E o mais importante, eu posso editar o conteúdo. Então, aqui, por exemplo, o meu app vai receber isso aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, SOS man in the, vou até aproveitar aqui, middle officer. E aí eu vou resumir essa request. E olha que legal. A nossa aplicação recebeu o SOS main the middle officer. E ela não reclamou, ela não percebeu que a gente trocou esse dado, né? Para ela acredita que está recebendo lá do servidor da TV Maze, só que a gente está interceptando. Então, como eu disse, eu poderia trocar uma verificação, supor que, vamos ver, aqui está com status de já terminou, né? Já foi lançado. Então, acredito que é isso, esse status aqui. Então, imagina que eu posso trocar aqui que ainda vai ser lançado e a pessoa poderia comprar um ingresso, alguma coisa. Então dá para fazer muitas coisas. Trocar aqui também a média, burlar, mudar a cidade, mudar a time zone. O que a gente precisar, a gente consegue aqui. Então tá até aqui, né? A gente tá usando o time zone da América, Nova York ali, Estados Unidos. Mas a gente poderia trocar para o Brasil, por exemplo. E ele ia confundir, ia errar a hora. Então, bem massa. A gente consegue fazer muitas coisas mesmo. E isso aí é só o início do que a gente é capaz de fazer interceptando requests. Tá, mas agora você está se perguntando. E como é que eu vou resolver esse problema, né? Como é que eu evito isso? Então, eu vou trazer uma sugestão aqui para você. Tem várias formas, né, claro, de fazer isso. Mas eu já peguei uma biblioteca que faz isso pra gente. Então, é basicamente aqui React Native SSL Pinning. Aqui ele tem basicamente isso, vai fazer essa verificação. E aqui ele faz duas verificações. Ele faz dando match com o certificado em si ou somente com a chave pública, que é o método que eu vou estar utilizando aqui. E aí, ele até diz que no Android ele usa o OK HTTP3 e o AF Networking do iOS. Até a título de curiosidade, no vídeo passado eu gravei um vídeo de como criar módulos nativos. E lá eu mostrava como fazer as funções para chamar no nativo. E, inclusive, eu sempre destaco, sempre olho o código nativo das bibliotecas que você vai estar utilizando. Então, no caso aqui do Android, por exemplo, já olhei todo esse código, claro. Você consegue ver que tem, por exemplo, o método fetch, e aí ele faz toda a verificação. Se a gente passar uma chave, que a gente vou já te mostrar, uma chave com certificados, ele vai fazer um map e vai conseguir inserir esses certificados, esses domínios, as opções que a gente passar. Se a gente passar para ele ignorar todas as verificações, ele vai criar um cliente sem nenhum domínio, né, sem nenhum certificado, ó, a diferença aqui. Se você for no iOS, mesma coisa, você vai ter os dois códigos.
aqui o header e aqui a implementação. Se você buscar por fetch também, você vai achar. Então, deixa eu pegar aqui, fetch. Esse é o método. Ele faz a mesma coisa, vê se a gente desabilitou, se não, se sim, ele cria um, tá vendo aqui, por exemplo, do PK pinning, que é a chave pública, né? A gente vai estar utilizando. Então, ele cria também uma política para isso. E assim vai. Então, sempre dá uma olhada no código também do que você está colocando na sua aplicação. Isso é muito importante. Assiste o vídeo passado também que eu mostro e você fica mais claro em entender como olhar esse código aqui, por exemplo. Voltando, a gente vai ter aqui e vou começar realmente instalando essa dependência. Então, eu vou pegar ela, vou trazer de volta para cá para ficar melhor e vou abrir aqui, vou colocar Yarn Edge, React Native e SSL Pinning na última versão. No meu caso, eu já estou usando a versão bem atualizada do React Native, ele vai fazer o link automaticamente com essa parte nativa. E aí, uma das coisas que a gente vai fazer é utilizar aquela função que a gente acabou de ver ali. Então, eu vou pegar ela de dentro de SSL Pinning, que vai ser a mesma que a gente está utilizando aqui, que é a nativa do React Native, que é o fetch. Só que eu vou pegar o fetch de lá. E aqui você vê que ele já começou a dar um erro. E esse erro é basicamente porque ele quer que a gente passe um arquivo de configuração, que é de onde ele vai ler. Então eu vou abrir um arquivo aqui, um objeto. Aqui ele tem um método, vai ser do tipo get. A gente tem o pk pinning. Então eu vou dizer que sim, porque eu quero que ele valide pelas minhas chaves públicas e não pelo meu certificado em si. Eu não quero ter que instalar o certificado, colocar eles aqui na parte do Android, na parte do iOS, toda a vida. E depois a gente vai ter o SSL Pinning, que também vai ter um objeto que tem os certs, que é, como a gente viu lá, os certificados dele. Além disso, eu vou colocar só mais uma configuração aqui, que é de headers. Vou até copiar lá da própria documentação. Lembra que eu estou com a página aberta? Então eu vou copiar os headers aqui. Para aceitar a aplicação JSON, né? Também vamos permitir de qualquer origem, qualquer servidor, né? E aqui, voltando aos certificados, eu vou precisar de uma hash. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa API e vou trazer aqui para a gente ver. Quando você vai na API, você vai ver que existe um cadeadozinho aqui, não sei se você já está acostumado, e nele você vai ver que a conexão é segura. Então lembra como eu mostrei aquele arquivozinho lá no começo do vídeo? É esse arquivo que você consegue validar. É esse arquivo que você consegue validar. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, eu vou ver que essa API, esse domínio, né, é o tvmaze.com, e quem valida para mim é a R3. Tem a data de expiração, também isso é uma coisa muito importante, porque uma vez que você coloca um certificado, se ele expirar, nenhum dos seus usuários vão mais conseguir acessar nada da aplicação. Não foi porque foi hackeado nem nada, mas sim porque o certificado expirou e ele vai dizer que não está mais válido. E aqui a gente consegue encontrar o que a gente busca, que é os fingerprints, que são o SHA-1 ou o SHA-256. E aqui, se você olhar na documentação, ele vai fazer um passe desses certificados e é o que a gente vai colocar aqui. Então, lá na documentação, ele mostra que ele utiliza o base 64 para pegar esses certificados. Então, vou até trazer ele aqui para a gente, trazer só essa aba aqui de volta. E aqui você vê, por exemplo, um comando para rodar e pegar esse certificado ali no Linux. E aqui ele tem um exemplo, ó, por exemplo, de um SHA-256, que eu vou copiar para a gente testar aqui na nossa aplicação. Então, eu vou copiar ela aqui e vou colocar aqui esse certificado. E aí, eu vou desinstalar nosso app, claro. Não quero nem um resquício dele aqui. O outro a gente mantém. Você observa que ele ainda está conectado. Eu poderia parar aqui de interceptar. E vou fazer o seguinte. Vou na pasta do Android. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você ver. Na pasta do Android. E vou limpar a nossa build, né? Para não ter perigo de ir o código antigo. Então, eu vou fazer um Gradle Clean, show. Agora eu vou só tirar esse zoom de novo aqui, voltar para a pasta raiz e fazer um yarn Android normalmente. E aí a gente vai ver o que acontece. E olha lá, ele deu man in the middle, que é o erro que acontece. Então tem um erro, e aí no caso ele identificou, né? Claro que eu coloquei aqui como man in the middle o erro, mas foi porque ele deu um erro ao tentar buscar aquela aplicação. Então, bem legal, já conseguimos interceptar. Se eu olhar aqui, não teve nenhuma outra. Ele não deixou nem passar essa requisição. E a outra coisa que a gente vai ver é qual é o certificado válido, né, que ele estava esperando. Então, ele não conseguiu encontrar, quando ele fez a requisição, um certificado que batesse com esse certificado que a gente acabou de colocar. Mas esse certificado, ele é um certificado fake, né? Eu coloquei apenas para teste. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é rodar adb logcat. Vou deixar ele abrir um pouquinho. Vou abrir novamente aqui e vou fazer um reload da nossa aplicação para ele tentar fazer a requisição novamente. E aqui veja o erro, ó. Ele até deu bem claro aqui o erro. No OK HTTP Client, HTTP falhou. E aqui ele colocou os certificados da corrente, né, que ele conseguiu encontrar, e o certificado pinado, que foi o que eu pinei, que no nosso caso não era, né? Então aqui você vê que ele conseguiu ver que não bateu o certificado. E aí ele printou pra gente quais certificados ele conseguiu encontrar daquele domínio e qual certificado eu queria que a minha aplicação recebesse.
já que eu sei quais são os certificados, inclusive ele mostra aqui, ó, que esse certificado é da API tvmaze.com. Então é esse que a gente vai estar utilizando para barrar as requisições. Então eu vou pegar ela, vou colar aqui, vou fazer o mesmo processo, vou desconectar aqui do ADB, vou entrar na pasta do Android, vou rodar o comando de limpeza, Gradle Clean, e depois vou voltar uma pasta e vou instalar o nosso app novamente. Claro, eu vou só limpar ele aqui já, deixar totalmente zerado, não preciso nem dele aqui, e vamos lá. Terminou de rodar e você viu que ele deu main the middle. Mas como é que pode? Eu coloquei o certificado certo? Pois é, mas nesse caso, esse certificado que a gente acabou vendo não é o certificado real da API. Esse certificado é o certificado que o meu HTTP Toolkit está provendo para a gente. Então foi ele que disse que aquele certificado era o certificado válido, mas não era. Então aconteceu de a gente pegar o certificado que já estava sendo fake, né? Ele é um certificado fake. O certificado da API não é esse. Então o que a gente pode fazer? A gente pode desligar a interceptação. Vamos tentar novamente. Desliguei. Vou abrir o ADB novamente. ADB log cat e vou rodar a nossa aplicação. Rodou, deu erro, mas agora a gente tem aqui um novo certificado. Observa, ele trouxe aqui para o tvmaze.com esse certificado aqui, que esse é realmente o certificado original, porque eu não estou mais usando aquele certificado fake que o HTTP Toolkit estava criando para mim. Então vou colocar ele aqui, substituir, vamos tirar novamente, deletar o app, deletado, pararei o logcat e vamos rodar o comando novamente e esperar e ver se ele vai conseguir buscar a API real agora dessa vez. Carregou e encontrou. Então, funcionando 100%. Ele conseguiu validar o certificado que foi encontrado. Ele conseguiu encontrar e validar o certificado e também conseguimos fazer o match do certificado que veio lá do servidor com o certificado que a gente estava esperando. Como é que a gente vê se isso está funcionando realmente? A gente pode vir no HTTP Toolkit, que estava desconectado. Vou ligar ele novamente. Então, novamente, ele já começou a buscar. Vou apagar os requests antigos aqui, para a gente não se confundir. Vou voltar na minha aplicação. Nada foi solicitado ainda. E vou até deixar ele aqui aberto na frente. Vou fazer um reload para ele buscar novamente. E aí, ele já detectou que tinha alguém interceptando aquela conexão e ele já não deixou mais prosseguir. Então, veja como é muito massa isso aqui. Tipo, é muito legal. Ele próprio já identificou e caiu nesse caso. Então, se a gente abrisse lá, por exemplo, o logcat, vou rodar ele aqui pra gente ver. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui fácil, senão eu refaço a requisição. Muito mais difícil achar, então vou fazer a requisição que fica mais fácil. Vou criar aqui, reload, pronto, deixa eu pegar ele aqui. E aqui está, ó, qual foi o certificado que ele achou? Ele achou esse certificado aqui para o API.tvmaze e quem validou para mim esse certificado foi o Toolkit. Então olha aqui, que legal. Lembra do CA que eu falei? Está aqui. Esse é o nosso Toolkit CA. Então o nosso certificado de CA, que a gente implantou no dispositivo, que validou o certificado de cima. Só que ele não esperava que a nossa aplicação tinha um certificado original que ela esperava, que era o que a gente setou aqui em cima. Vou até dar um zoom para ficar mais claro de ver, se eu não tiver perdido agora só o espaçamento, mas eu faço aqui de novo. Então, está aqui ele. Observa que esse certificado é o que a gente implantou, ó. Termina com QE igual. E aqui está QE igual. Só que ele proveu pra gente um fake, né? Que ele está mocando pra gente, para ele tentar enganar a aplicação. Ele vai até passar, mas a nossa aplicação não vai aceitar, porque a gente sabe que esse não é o certificado original. Então, com isso, a gente consegue evitar esse tipo de ataque. Então, vou desligar novamente a interceptação. Parei de interceptar. Vou rodar novamente. E agora, ele conseguiu validar o certificado real da API. Então, era isso. Muito massa. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, existem vários tipos de brechas que a gente pode estar explorando e, no caso, corrigindo. Mas, para esse vídeo, eu trouxe essa, que eu acho que é uma das menos conhecidas. E eu espero que você tenha gostado muito mesmo. É muito legal esse conteúdo, esse conhecimento. Dificilmente eu vejo em qualquer canto por aí. Então, é um prazer trazer ele aqui para ti. Se curtiu, já deixa o like aí, que foi um conteúdo muito massa, que realmente muda a nossa visão ali do mobile quando a gente está aprendendo. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera, que vai nos ajudar demais a trazer mais e mais conteúdo gratuito para vocês. E se você quer ir além, a gente tem a formação RN na Veia, que vai do básico ao avançado de React Native. Confere nosso site aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!